Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Por que agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei.
Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com um vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação.
terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com um vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com um vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos?
Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços.
nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com um vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com um vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos?
Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com um vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar.
Por que agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar o que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano.